Então, como eu ia dizendo no outro vídeo, nós falamos um pouquinho a respeito das gerações, das diferenças entre as gerações. E claro que isso importa muito em termos de definição de comportamento, né? Uma vez que a cultura do todo muda, o comportamento pode mudar também. Então, a gente acaba esperando que um comportamento do adolescente no século XX, no final do século XX, seja diferente do adolescente agora no início do século XXI. Além disso, nós falamos também sobre a definição do termo adolescente, né, das diferenças que a gente tem em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao próprio Ministério da Saúde e à Organização Mundial da Saúde e as definições em relação a quem é esse adolescente. Então, retomando, né, a Organização Mundial da Saúde considera adolescente o sujeito entre 10 e 19 anos. A Organização das Nações Unidas, inclusive, a OMS, ela é um braço da ONU, certo? Mas veja que eles têm considerações diferentes ainda. A ONU considera o sujeito entre 15 e 24 anos. Né? E também, muitas vezes, se usa o termo, para não chamar de adolescente, o sujeito que está entre 20 e 24 anos, chama-se de jovem adulto, né? Ok? No caso do Ministério da Saúde, que também é importante para a gente, especialmente se você for fazer um trabalho numa ONG, né, na área social, se você for atender clinicamente, o Ministério da Saúde é quem vai definir alguns aspectos importantes, principalmente no caso do SUS. Então, aí os limites também ficam entre 10 e 24 anos, certo? Além disso, a gente tem que diferir essa consideração em relação ao adolescente e a maioridade penal, né? A maioridade penal no Brasil é estabelecida depois dos 18 anos. Então, a partir do momento que esse adolescente faz o aniversário, de 17 para 18, ele já é considerado maior e, portanto, passível de punição penal, né? Antes disso, normalmente, ele vai frequentar outros, né, tem outras regras em relação à punição e também fica internado aí em outras instituições, né, voltadas para esse público, a depender aí também de cada cidade, de cada estado. Eu coloquei aqui algumas definições importantes no material depois para vocês retomarem do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Então, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a idade é entre 12 e 18 anos. Então, se a gente está pensando, por exemplo, se eu vou trabalhar numa ONG para atender pessoas em situações de rua, né, para trabalhar com menores infratores, se eu vou trabalhar com uma população específica de adolescentes em alguma situação de risco, enfim. Então, aí eu tenho que considerar tanto as questões de políticas do SUS, quanto o estabelecido em relação à questão da maioridade penal, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu tenho que conhecer as duas regras. Falamos também, né, nesse mesmo slide, sobre a puberdade, o fenômeno biológico e fisiológico, né, que envolve então mudanças morfológicas, fisiológicas e que engloba os fenômenos da pubarca, adrenarca ou gonadarca. Adrenarca porque envolve o hormônio lá adrenal, né, se a gente retomar lá a explicação das outras aulas. E pubarca ou gonadarca é o termo que a gente utiliza para falar a respeito da mudança para os meninos, né? Além disso, a gente tem lá o termo da espermarca, que é a primeira ejaculação masculina, certo? Nessa mesma aula, eu estou falando aí do início do slide, mas a gente começou a falar um pouquinho a respeito da história social da família, a importância do grupo familiar e como ele foi mudando, né, historicamente.
Então, aí nos slides eu coloco algumas questões relacionadas a um contexto de família já do século XV, XVI, XVII. E a gente tinha uma outra configuração dessa família, né? As crianças não eram vistas exatamente como crianças, quase que não se considerava a faixa etária do adolescente, né? Já se via a criança como um mini adulto, então imagine que não tinha essa divisão aí para o ciclo do adolescente. Mas o fato, né, é que essa família foi evoluindo, foi mudando, né, então a parte da obrigação dela era assim, né, sustentar e garantir o provimento das crianças, mas ele vai mudando durante o século XVI, o século XVII. Então a gente começa a ter já as práticas escolares para as crianças, essas crianças começam a frequentar a escola. Isso vai mudando um pouco, né? Então, a criança começa a se tornar um elemento ali que é indispensável na vida cotidiana. Os adultos passam a se preocupar também com a educação, com a carreira, com o futuro, né? Até a gente chegar na modernidade. A modernidade é um termo contemplado a partir da Revolução Industrial, que começa, vejam só, lá no finalzinho do século XVI, XVII, né, com a Revolução Francesa, né, especialmente. Então, no século XVIII, a gente já tem aí uma revolução industrial acontecendo e, portanto, novos conceitos sendo entendidos, tanto da família quanto desse adolescente. Então, com a Revolução Industrial, na verdade, o trabalho da criança e do adolescente passam a ser muito valorizados, porque elas poderiam primeiro ganhar muito menos, elas eram muito ágeis, as crianças e os adolescentes, né? Então era muito comum se começar a trabalhar com 8, 9 anos, tem muitos filmes americanos que retratam esse período até e que mostram isso. Então percebe-se a importância da criança. Além disso, também, infelizmente, por conta do contexto das guerras, tantas revoluções que vêm acontecendo no mundo e, claro, depois só no século XX é que a gente tem a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, mas que vão trazer e fazer com que essa relação que a gente tem com o adolescente também vá se modificar. Até porque muitos jovens morrem nas guerras, né? Tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. E aí começa a se colocar em alta a juventude, primeiro porque é esse jovem que vai para as guerras, quem tem o poder de vencer a guerra, né? E principalmente após a Primeira Guerra Mundial, a juventude vira um fenômeno, né, onde os combatentes lá das frentes de batalha se colocam contra as velhas gerações. Tanto que as propagandas do exército americano, se vocês virem, né, eles são muito específicas, elas recrutam jovem, eu quero você. Né? Então, começa a se utilizar esse termo e há uma valorização. É quase como se o jovem entrasse na moda a partir de então, certo? É muito importante a gente entender essa evolução, né? Para entender a forma como a literatura também trata essa criança, esse adolescente, esse jovem e o adulto, né? Especialmente a literatura da nossa área, da psicologia do desenvolvimento, onde a gente contempla todos esses, né, essa evolução. Para vocês terem uma ideia, pessoal, quando eu estudei nos anos 2001, faz o quê? 20 anos mais ou menos, né? Mas a gente não estudava o adolescente na psicologia do desenvolvimento, muito menos o adulto e o idoso. A gente só estudava a criança, né, porque era o que a literatura tinha. A literatura da psicologia do desenvolvimento também privilegiava esse período da infância. Então, foi muito importante que a consideração também em relação ao adolescente mudasse para que a gente passasse a estudar em termos científicos, como que o adolescente se desenvolve, o adulto e também o idoso, né, que é o foco da nossa disciplina nesses momentos aí, tanto agora quanto daqui para frente.
Então, lá no século XVII, né, a idade privilegiada lá passou a ser a juventude, começa a se olhar, principalmente por conta das revoluções que vêm acontecendo no mundo. No século XIX, a infância volta a ter um peso, mas no século XX, por conta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a adolescência vem à tona, o jovem volta a ser moda, né? E aí, por quê? Porque se sente, né, até a ausência da adolescência por conta das guerras. Mas começa-se também no século XX a ter um desprezo muito grande pela velhice. Né? Então, é uma relação até de manifestação de reação da sociedade, né, em relação à questão das guerras e tudo mais. E o que culmina também para esse desprezo permanecer até no século XXI, em relação à velhice, eu quero dizer, a gente ainda vai chegar né, no estudo da disciplina nesse ponto, mas a gente tem muito a falar a respeito disso. Eu vou encerrar o vídeo aqui e já continuo no próximo.